Gente, tivemos um período de descanso, 2 semanas, para a gente reabastecer um pouquinho, não só vocês, como quem está do lado de cá também, né? A última vez que vocês estiveram aqui foi com o Lucas, porque eu estava na feliz viagem de férias, né? Então eu estava descansando, mas eu sei que ele foi até um encontro cujo tema era mantendo a linha, não foi isso? Quem esteve aqui da última vez? Foi isso mesmo? Mantendo a linha, não sei se ele mudou um pouquinho o nome, mas a ideia é essa. Hoje eu vou fazer menos exercícios, mas vou fazer alguns. Desde que a gente entrou nessa última fase, ela tem um viés de buscar coisas mais práticas mesmo. Aí você pode se perguntar ou falar assim, mas eu não vou querer pregar publicamente. Não é isso, é para você saber o que fazer mesmo, até em casa, tá? É claro que são ferramentas que a gente pode usar e deve usar para pregação, mas não só para isso, tá bom? Então, gente, para a gente não perder o viés lá da última vez, queria convidar vocês a se lembrarem do que o Lucas passou para vocês. Peguem essa biblinha aí, no banco de vocês, por favor. Para quem nunca viu, nunca ouviu falar, lá no finalzinho da Bíblia tem um livrinho chamado Judas, é uma cartinha pequena. Então abram lá na pequena carta de Judas. Uma das coisas que a gente tem de contato visual, não é de nada assim, caramba, eu fiz uma pós-graduação nisso, não é isso não, tá? De contato visual, é que o próprio texto nos fala algumas coisas, se a gente tiver um mínimo de atenção, a gente vai conseguir pegar. Leiam, por favor, aí, para vocês, o versículo 3 e o versículo 4. Conseguiram ler? Prestaram atenção? Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês. Ué, ele está contando alguma coisa aqui, né? O que ele queria fazer? Hã? Escrever para quê? Sobre o quê? Ele queria conversar com os irmãos sobre algo prazeroso. Olha, eu peguei aqui a minha pena, né, os meus alfarrábios aqui, eu queria muito conversar com vocês sobre a salvação. Uma coisa gostosa para a gente conversar, mas o que aconteceu? Aí ele teve que mudar o assunto, né? Ele falou, olha, eu queria muito conversar com vocês sobre uma coisa muito bacana, mas eu precisei mudar o tom porque eu descobri que tem gente infiltrada aí falando o que não deve. Aí ele fala, né, uma carta pequena, e vejam agora o versículo 17 e o 18. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas por quem? Pelos apóstolos. Essa é a base da nossa doutrina, tá? Eles diziam a vocês. O que eles diziam? Leia em voz alta aí. 19. Isso. Aí ele vai seguir no versículo 20, no 21, dizendo, olha, vocês têm que ficar firmes, fiquem espertos, vão orar, né? Vão se equipar, porque vocês já sabem disso, então agora vocês vão resistir. Então, o que acontece aqui? Isso é um exemplo, porque é uma carta curta, dá para a gente fazer isso só olhando, né? Se seus olhos correrem aqui, você vê isso. Existe uma intenção que é declarada pelo autor sobre por que ele escreveu. Eu queria escrever para o assunto A, não deu, porque eu tive uma urgência, eu precisei escrever sobre o assunto B. Esse assunto B é sério. Tão sério que os apóstolos já tinham avisado. E isso aconteceu. Então, agora que vocês já sabem, eu alertei vocês, fiquem espertos, vão orar, fiquem na presença de Deus para que vocês não sejam alvo desses falsos profetas. Tá? João, lá no final, o evangelista ainda João,
Ele vai dizer, olha, eu resolvi escrever isso aqui para vocês, mas tem tanta coisa que eu podia ter escrito que não ia dar para escrever. Então João já nos diz o seguinte, tudo que eu escrevi aqui é pouco. Jesus fez muito mais, tem muito mais história que não deu para escrever. Vocês lembram de mais alguém que diz o porquê do texto que ele escreveu? Lucas, excelente. Vamos lá, comecinho de Lucas. Vamos abrir lá no comecinho de Lucas. Conseguiram? Então vamos ler lá no capítulo 1, versículo 1, versículos 1, 2. Vamos ler o 3 também. Não, vamos ler até o 4, que é a mensagem toda. Vamos ler em voz alta, todo mundo? Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Tinha um sujeito que, ao que tudo indica, era um grego de origem, que se torna cristão, e Lucas, talvez amigo dele, ele resolve fazer uma pesquisa. Lucas deixa claro, ele foi fazer uma pesquisa, porque os evangelhos, Mateus e Marcos, já tinham sido... aproveita e vê aí, vê se alguém precisa de socorro aí lá na câmera. Os evangelhos Mateus e Marcos, principalmente Marcos, que é anterior na escrita a Lucas, já eram de conhecimento de boa parte da cristandade. Mas Lucas se sentiu movido pelo Espírito Santo a fazer uma pesquisa, um trabalho mesmo de pesquisa. E esse trabalho foi inspirado pelo Senhor e se torna o Evangelho de Lucas. Ele envia para quem? Para o excelentíssimo Teófilo, dizendo, você já se converteu, mas eu quero que você fique por dentro de tudo o que aconteceu, que afinal de contas você não estava aqui. Qual é o problema? É que eu também não estava, então eu tenho que pesquisar. E ele vai e pesquisa. Estava piscando ali. Ele vai e pesquisa o que tinha acontecido. Quando ele vai começar a segunda parte do seu trabalho, que é Atos, então, olha, vejam bem o que ele escreve. Escrevi o primeiro livro. Que primeiro livro é esse? Evangelho de Lucas. Ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. E aqui ele começa a dizer fatos resumitivos do próprio Evangelho. E ele começa, então, a contar, agora não mais a narrativa do próprio Evangelho, mas a narrativa do começo da igreja. Então ele faz uma pesquisa longa sobre o ministério de Jesus e depois uma outra pesquisa longa para que Teófilo entendesse o que era o Cristo a quem ele tinha começado a servir e o que era a igreja onde ele tinha entrado. Tá bom? É mais um autor que diz a que veio. Ele relata ao que veio. Bom, quando você olha o texto da Bíblia, outra coisa muito importante é você perceber se a Bíblia repete muita coisa naquele trecho. Porque se a Bíblia repete, é porque ela queria que você soubesse que existe uma ênfase sobre aquilo. Por exemplo, se num trecho de 8, 10 versículos, você vê lá 5, 6 ocorrências sobre santidade, é porque o autor quer que você saiba sobre santidade. Tá? No sermão do domingo passado, se você prestar atenção, os primeiros 3 ou 4 versículos têm uma ênfase, os outros têm outra ênfase.
Por que que é importante eu saber disso? Porque eu vou estruturar um sermão para pregar para vocês. Eu não posso botar ênfase errada. Em cada trecho, o autor coloca uma ênfase, e é isso que a gente precisa depreender para poder entender bem o texto. Tá bom? Então a gente viu aqui uma declaração de propósito, a gente viu informações sobre o texto nos versículos iniciais, às vezes está no meio. Por exemplo, se a gente parar para estudar a Epístola aos Romanos numa tacada só, não pedaço a pedaço, como a gente faz na pregação dominical, vocês vão ver que lá no começo, Paulo vai falar sobre pecado, justiça de Deus e evangelho para quem precisa. Lá no final, Paulo vai falar sobre pecado, justiça e evangelho para quem já se converteu. E no meio, ele vai falar sobre tudo isso para que as pessoas pudessem se agarrar a isso e poder alcançar a graça de Deus. Então, todo mundo precisa, começo. Todo mundo está ouvindo e pode acessar isso, no meio. E no fim, se você já ouviu tudo que eu falei, se você se arrependeu, se você é filho de Deus, então tudo isso está valendo para a sua vida. Paulo tinha uma forma de escrita que era a forma epistolar helênica, então isso tudo está muito marcado. Quando você vai trabalhar poemas dentro da Bíblia, como salmos, cantares, quando você vai trabalhar narrativas históricas, como Josué, quando você vai trabalhar cartas, como são os textos majoritários do Novo Testamento, ou narrativas casuais, como os evangelhos, ou mesmo o texto de parábolas, como a gente tem muito nos evangelhos, para cada um desses textos a gente vai ter um destaque diferente. A gente vai precisar olhar de forma diferente, ok? Outra coisa importante é quando a gente está vendo o texto no Novo Testamento, a gente precisa perceber se naquele texto existem referências diretas ou inferências, né, ao Antigo Testamento, porque isso também é importante para a gente. Se eu tenho um texto no Novo Testamento que traz informações do Antigo Testamento, é porque algo está em curso ou está se cumprindo na... Aumentou aí, cara? Aumentou aí? O que acontece? Aquilo ali está se cumprindo. Existe um plano de Deus em curso. Então, isso é do interesse de Deus, que a gente saiba aquilo. Tá bom? Ok? Então, isso foi só esse primeiro quadro aqui. Quero lembrete para a gente pegar o que estava acontecendo. Quando a gente vai para o texto e para a abordagem, a gente precisa ter algumas coisas em mente. É a Escritura quem diz o que Deus quer dizer. Nós não temos nem autoridade, nem poder, nem comissionamento dado por Deus para a gente inventar nada sobre a Bíblia. A gente não tem direito de subir a uma plataforma como um púlpito e falar nada que não esteja na Bíblia. Nada. A gente não tem essa autoridade, a gente não tem esse direito. Isso não foi dado a nós. A palavra é inspirada, a palavra é de Deus, e a nossa atribuição, a nossa competência é simplesmente dizer: assim disse o Senhor. A gente tem que ler, entender e falar apenas o que Deus mandou registrar na sua palavra. Qualquer coisa que vá além ou que fique aquém, a gente incorre em problema. Tá? A gente se torna um falso mestre se a gente fizer uma dessas coisas. Tá bom? Vocês devem lembrar do episódio de Eva conversando com a amiguinha serpente dela. Aí a serpente pergunta: o que Deus falou? O que ela responde? Alguém lembra? Aí,
A gente não pode nem comer, o Senhor falou que a gente não pode comer e nem tocar no fruto. Deus não tinha falado isso. Deus tinha falado para não comer. Quando Eva replica que não pode nem comer nem tocar, ela coloca palavras na boca de Deus. E o contrário também é pecaminoso. Se o profeta recebe a palavra, ele tem que proferir a palavra. Palavra é isso aqui. Tudo que está aqui deve ser pregado ao povo de Deus. Tudo. Nada daqui pode deixar de ser pregado. É claro que a gente não consegue pregar a Bíblia num domingo. Então, o que a gente tem que fazer? O exercício de pregar continuadamente a Bíblia, a fim de que o povo seja instruído na totalidade da palavra de Deus. É hábito nosso aqui na nossa igreja pregar na sequência do texto. Não é a única forma, é claro, mas essa é uma forma segura. Porque você começa a pregar em Josué, por exemplo, a gente já tem uma série, depois se você olhar lá no YouTube, tem uma série de Josué que foi pregada alguns anos atrás aqui. Aí você vai andando, aí chega em Raabe. Raabe é mentirosa. Além de prostituta, era mentirosa. Ora, se eu estou pregando naquele texto, eu vou falar da mentira. Eu não tenho culpa se tem um mentiroso na igreja naquele dia. Deu para entender? Eu estou pregando em sequência. Se no texto tem adultério, tem fornicação, tem mentira, tem idolatria, azar de quem está ouvindo. Aquilo é palavra de Deus e calhou de aquele ser o texto. Ponto final. Então, eu particularmente gosto de pregar na sequência, porque ninguém me acusa de ter pregado particularmente para ninguém. Era a bola da vez, preguei e acabou o assunto, né? O Evangelho sempre vai direcionar para o Filho e para a sua glória. 100% da palavra de Deus aponta para a redenção. Não podemos pregar sem apontar para a redenção, porque o ministério da palavra é o ministério da reconciliação, que é inclusive uma expressão que o próprio Paulo fala. Ele usa essa expressão. Então, a palavra de Deus precisa ser pregada para instrução dos filhos de Deus e para pregação do evangelho de arrependimento para os impenitentes. Essas duas coisas têm que acontecer em todos os sermões. Ok? E o evangelho é o meio pelo qual a gente deve se mover pelo mundo em segurança. Você quer ter segurança com a sua vida espiritual? Ande de acordo com o evangelho. Um problema sério dos nossos dias, eu já falei isso aqui diversas vezes, um problema sério é que o sujeito chega na igreja domingo, ele é um crente, tem até aquela rodelinha na cabeça dele, brilha, né? Ele tem um neon na testa escrito crente, santo. Mas quando chega segunda-feira de manhã, que ele está no ônibus lotado ou no trem lotado indo para o trabalho, ele já é um carnal que está falando, pensando, fazendo um monte de coisa errada. Fazer a coisa errada é uma desgraça, mas você só faz aquilo que está dentro do seu coração, ou seja, o coração já estava longe. Quer ter segurança na sua vida? Ande de acordo com o Evangelho. É o único jeito que a gente tem. A gente tem que ouvir o que o texto nos diz. E não forçar uma interpretação até que ele diga o que eu quero que ele diga. Tem algumas frases de para-choque que são exatamente isso, né? Por exemplo, eu posso aqui domingo que vem, a igreja, não tem ninguém da tesouraria aí, mas a igreja sempre, a nossa igreja é muito simples, de gente simples, sempre está precisando de alguma coisa financeira. Eu posso chegar aqui domingo, antes do momento de adoração, e gastar 15 minutos aqui falando para vocês, vejam bem, aqui está escrito que se você semear 30, 60, se você semear, você vai colher a 30, a 60 e a 100 por um. Dê o que você tem na sua carteira, que Deus vai dar ou a 30, a 60, ou a 100 por um. Aí é com ele. Aquilo é o que eu queria falar. Mas o que o texto diz é que você tem que sair para evangelizar, não para pedir dinheiro. E enquanto você evangeliza, o Espírito Santo vai cuidar das sementes
de acordo com a vontade dele. E é possível que aquela semente que cair em boa terra, não qualquer semente, mas a que cair em boa terra pode dar frutos de 30 a 60 e a 100 por um. Esse texto não fala de dinheiro, ele fala de pregação do evangelho. Eu não sei quanto a vocês, eu já ouvi talvez mais de dezenas de pessoas falando que esse texto é para você dar dinheiro. Não é. A gente não pode distorcer o sentido do texto. A gente crê na inerrância, crê na suficiência da Escritura. A gente precisa se curvar diante da Bíblia, porque o autor dela é quem tem voz. Vocês lembram do profeta do Antigo Testamento? O que ele fazia? O profeta de verdade, né? Tinha um monte de profeta falso. Ele tinha, vou usar a palavrinha da moda, ele tinha um insight da parte de Deus, né? Ou ele sonhava, ou ele ouvia, enfim, alguma experiência transcendente ele tinha com Deus, e ele ia propagar aquilo ali. Era muito comum o profeta dizer: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e ele falava apenas o que Deus tinha falado. Hebreus vai nos dizer: olha, o Senhor durante muito tempo nos falou de diversas maneiras. Ele falou pelos pais, falou pelos profetas, agora nos fala pelo Filho. O Logos, a palavra, o verbo encarnado. Esta é a profecia do Senhor. Portanto, qual é o nosso trabalho, qual é o nosso dever? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e a gente repete o que Deus disse. Deus não deu autoridade para ninguém criar nada. Aqui na nossa igreja tem um conselho, vocês sabem disso. Hoje somos 6 presbíteros. E eu já falei este púlpito aqui algumas vezes, uma das atribuições dos presbíteros é zelar para que eu não fale coisa errada. Vocês sabiam disso? Os presbíteros de uma igreja presbiteriana, para valer, têm também essa missão. Pastor, domingo passado, o senhor falou aqui que, sei lá, um anjo desceu de motocicleta. De onde é que o senhor tirou isso? E eu vou ter que responder. Porque se eu disser, não, foi, sabe, um êxtase que eu tive, eles vão dizer, o senhor vai ter que pedir perdão à igreja e, por favor, não faça mais isso. Lá para a segunda, terceira vez, se eu continuar, eles têm não só o dever, não só o direito, como o dever de fazer um documento e me denunciar ao meu presbitério. Vocês sabiam disso? Aí o presbitério ao qual eu sou jurisdicionado tem por dever, eu estou falando dos deveres, né? Quem vai fazer eu não sei, mas esse é o dever. Tem por dever me chamar e me inquirir. Por que você está fazendo isso? O seu conselho mandou um documento. O que está havendo? E nesse caso, o presbitério pode me afastar do ministério. Por que isso, gente? Porque pregar é coisa séria. Ok? Então, você já sabe um caminho das pedras para me tirar daqui, né? A gente precisa se afastar de pelo menos 3 coisas. Da ideia de que o texto bíblico se corrompeu com o passar do tempo. Vocês já devem ter ouvido por aí, e isso está no terceiro ponto, que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu vou dizer que isso saiu da língua de Satanás. Tá? Não me interessa quem falou. Ou seja, não me interessa quem foi o vaso dele, mas isso é a ideia de Satanás. É muito curioso que quando você faz estudos de aproximação exegética do texto bíblico, você vai ver que não chegam a 2%, eu botei para mais ali, mas é algo como 1,6% de diferenças que nós encontramos entre versões antigas nos seus autógrafos mais antigos, aqueles mais antigos que nós temos. Autógrafo é todo trecho de escritura que nós achamos arqueologicamente ou dentro da arqueopaleografia. E detalhe, é mais ou menos 1,6%, 1,7%.
nenhum texto desses de divergência incide sobre doutrina. Nenhum. Então, nós temos 100% de concordância em todos os assuntos que envolvem fé e doutrina. Tá? Outra coisa, a ideia de que o Espírito Santo ainda está construindo a palavra, acabou. A palavra de Deus está fechada. E não há nenhuma verdade além da verdade que Deus já nos deu. Ok? Isso é desconfortável porque agora a gente gosta de inventar moda. E quando alguém diz não pode mais inventar moda, a gente, como ser humano, fica, puxa, eu tinha uma ideia brilhante, bem melhor do que a de Deus. Agora já era, você não pode fazer mais isso. E essa questão última de que a Bíblia precisa ser repensada. A Bíblia não pode ser observada a partir dos olhos da cultura ou do nosso tempo. É o contrário, nós temos que olhar a cultura e os costumes do nosso tempo através da Bíblia, não o contrário. Tá bom? Vamos lá. A nossa pregação estará no mesmo nível em que estiver a nossa apreciação pela Escritura. Você ama a palavra de Deus, a sua pregação vai mostrar isso. A palavra de Deus virou só uma ferramenta do seu trabalho? Né? Não, eu tenho que pregar, então vou dar meu jeito aqui. É isso que vai parecer. Em tempos de chat GPT, a sua pregação é só a cópia de um robô mecânico? Vai aparecer, viu? A questão é quem dirige. O pregador dirige o texto ou é o texto que dirige o pregador? Essa é a grande preocupação. Não se esqueçam, meus irmãos, que todo pregador, todo aquele que faz uso da palavra, não apenas num púlpito, mas num culto doméstico que seja, todo aquele que está fazendo uso da palavra também é um pecador. E ao preparar o seu sermão, o seu estudo, sua reflexão, aquilo deve falar a ele também. Se eu vier para cá no domingo sem que o texto tenha feito sentido para o meu coração, eu vou ser um hipócrita pregando para vocês. E assim a gente faz em qualquer lugar. O texto, botei ali, o texto é o rei. Né? Quando a gente percebe que a gente tenta olhar o texto a partir dos nossos pontos de vista, a gente descobre como a gente ainda peca quando vai estudar a palavra de Deus. E aqui tem um desenho. Ou é o texto, né, que está sobre a abordagem, aquilo que eu vou falar, ou é a abordagem que está sobre o texto. Pelo que eu já estou falando aqui há um tempão para vocês, é o texto que tem que estar sobre a abordagem. Você pode falar feio, você pode falar sem cultura, cultura geral, você pode não ter bom nível de leitura, de interpretação, mas se você amar a palavra de Deus e você apenas expuser o que a palavra de Deus diz, deixa que o Espírito Santo faz o resto. Você pode ser um pós-doutor, ter várias formações diferentes. Se você for pregar a palavra de Deus sem amá-la e sem se submeter a ela, a sua pregação vai ser seca e estéril. Ok? A gente não pode interpretar o texto a partir do nosso ponto de vista. A gente tem que se submeter ao texto. O texto tem que estar acima da abordagem e deixa que o Espírito Santo faz o resto. Esse é o princípio pelo qual a gente deve se portar. A questão é que tipo de ponto de vista, de abordagem nós temos? Podemos ter abordagens que privilegiem determinadas coisas em detrimento de outras. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai deixar que essas coisas estejam na nossa mente na hora de estudar a palavra. E a gente vai macular, a gente vai fazer o que Eva fez. Tá? Ela devia ter medo de tocar na fruta e depois querer comer.
Aí o que ela diz? Olha, foi Deus que falou, e não foi Deus quem falou. O que quer dizer que até as boas intenções a gente deve afastar da gente. É só o texto. A gente pode ter um espírito de muita justiça, de muita misericórdia, e aí a nossa intenção vai ser ou minimizar, nossa tendência, melhor, vai ser ou minimizar ou pular alguns textos da Bíblia que são mais intensos, são mais duros. É como se a gente estivesse ajudando Deus a ser mais fofo. Não, a gente não pode fazer isso. A gente precisa olhar para a centralidade do Evangelho e entender se a nossa concepção disso é positiva ou negativa, porque a gente precisa afastar isso. A gente tem que olhar só para o texto. Mas tem outras coisas, viu? Nós somos presbiterianos, somos reformados. Eu não posso preparar o sermão a partir da minha doutrina. Eu tenho que olhar para o texto e ver qual é a doutrina que o texto está ensinando. Isso vale para os irmãos arminianos também. Os irmãos da Metodista, da Assembleia de Deus, dos batistas tradicionais, que têm um viés arminiano, eles não podem preparar o sermão a partir da sua doutrina, a partir da soteriologia que está no coração deles. Eles têm que preparar o sermão e expor, dizerem, bom, meus irmãos, aqui, quando nós vamos analisar e concluir esse texto, aqui Deus está falando a seguinte doutrina. E talvez você nem precise dar nome à doutrina, mas você precisa destacar, porque é aquilo que Deus está ensinando ali. Né? Por exemplo, tem gente que está com a cabeça cheia do evangelho da prosperidade e vai pregar em função disso. Não, deixa que o texto fala. Ou opiniões políticas. Né? A nossa igreja tem um viés assim. E não é por isso que eu vou chegar aqui domingo e vou pregar política na igreja. Né? Ou para vocês ficarem felizes ou aborrecidos comigo, não é por isso. É porque a Bíblia não trabalha dessa maneira. Questões de ordem social e cultural. Eu não venho para a igreja para falar de justiça social. Não venho. Até porque a Bíblia não fala disso. Eu não venho para cá para falar do que está acontecendo no baile funk. Eu vou falar do pecado. Se ao falar, os corações aqui presentes entenderem que eu estou falando da coisa A, B ou C, que o Espírito Santo trabalha ali. Jornais e mídia, não vim falar disso aqui. Quando eu preciso dar uma orientação pastoral a vocês, nesse sentido, eu peço para desligar a gravação, se é que está gravando. O Felipe já viu isso algumas vezes. E eu digo, meus irmãos, vou dar uma orientação pastoral para os meus irmãos que são da minha responsabilidade pastoral. E eu leio o que eu preparei para trazer para vocês. E eu já fiz isso aqui algumas vezes. Por exemplo, eu já dei uma lista de gente que faz mal você ficar seguindo. Uma pastorada aí que faz mal vocês ficarem seguindo. Só vão escutar asneira. Né? Se é que o inferno fosse dentro de um buraco, saía tudo de lá. Terapias e elementos motivacionais, eu não estou aqui para isso. Se tem algum terapeuta na igreja, dá o cartãozinho e pede para procurar durante a semana, mas aqui não é o lugar disso. Eu, então, não posso fazer isso. Tá? Então, gente, tudo isso é cuidado com o texto. Nós não fomos chamados para fazer isso. Fomos chamados para pregar o evangelho. Qual é a intenção? Para que serve um poste? O poste ali fora? Para iluminar. Para que o bêbado usa o poste? Essa é uma ilustração que a gente aplica à palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Mas tem gente que se escora na palavra de Deus para encobrir as suas deficiências. Alguns lugares em que você vai ou que você zapeia por aí, o sujeito fala 35, 40 minutos, não falou 5 minutos do evangelho. O resto é palavra de efeito, é frase de efeito, é grito, é tapa, bate, pula, anda para lá e para cá que você fica hipnotizado, o cara não para. Sabe? Para mexer com suas emoções, para mexer com outras
questões, a gente só precisa mexer com o coração. Só isso. Mas a partir da palavra de Deus. O poste está lá, não enche a cara, que aí você não precisa se escorar nele. Tá? Aproveita a luz que sai lá de cima, porque é para isso que ele está lá na rua. Tá bom? A lição disso é que a gente não pode usar a palavra de Deus para algo que ela não se dispõe a ser. Lá em 1 Coríntios 10, 13, vamos ler juntos aí? Não sobreveio a vocês tentação que não... Ele não permitirá que vocês, além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Vocês conhecem esse texto. O que normalmente as pessoas falam quando leem esse texto? É que nem Romanos. Tudo posso naquele que me fortalece. Esqueceram de ler os versículos anteriores. Aí o cara vai para a academia, ele vai correr de manhã, aí fica, tudo posso naquele que me fortalece. Não foi para isso. Tá? E aí, gente? Não permitir que você seja tentado além do que você aguenta, né? É. Vamos abrir lá? Pode pegar a Bíblia aí no seu banco? 1 Coríntios 10. Só que eu vou pedir para você ler o contexto. Começa no versículo 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Alguns deles quem? Vamos ver. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos o quê? Imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Mais uma coisa, ó, não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Ora, ele já está falando aqui de 4 coisas que não é para a gente fazer. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertências a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, vejam bem, por isso, vamos ler juntos? Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam de quê? Ué, não foi o que ele começou falando? Alguns deles foram idólatras. Falo como a pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isto? É que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor
e da mesa dos demônios. Bom, aquele versículo que eu botei lá, o 10:13, ele está no meio dessa história. E se a gente ler só aquele versículo, a impressão que a gente tem é essa que o Pedro falou. Ah, o Senhor está cuidando de nós e a gente não vai ser tentado além do que a gente suporta. E não é que isso virou uma frase feita no meio evangélico? Não é? Agora que a gente leu o contexto, Paulo está falando de quê aqui, gente? Por quê? É uma ordem para fugir de tudo isso. Por quê? Esse é o resultado. Se vocês não fizerem o que eu estou dizendo, vocês vão findar compactuando com demônios. É o resultado. É a advertência final. O que Paulo está dizendo aqui? Vou avançar aqui um quadro. Vamos lá. A gente leu o contexto onde isso está inserido e a gente tem que agora entender o que esse contexto mostra. Vamos nos lembrar do que a gente leu? Paulo começa falando de quem? Quem eram esses idólatras? Hã? Não. Vamos ver. Quem eram eles? Quem? Os israelitas, que eram povo de quem? Povo de Deus. Ele está falando, teve um povo meu, povo de Deus, estou usando palavras minhas agora, que vacilava o tempo todo. Vejam só o que eles faziam. Eles eram idólatras. Eles faziam isso, eles faziam aquilo. E ele lista logo no começo 4 coisas que os israelitas faziam, e ele está dizendo, não façam como eles. E ele... Oi? Nossos pais. E aí ele diz o seguinte, vocês não precisam cair nos mesmos pecados que eles caíram. Porque é o Espírito Santo quem vai dar os meios ao coração de vocês para vocês resistirem e não caírem como eles caíram. Essa é a tentação que não vem acima das nossas capacidades. Ou seja, você tem uma capacidade dada por Deus, desde que você seja fiel ao Senhor, que está acima das tentações que vêm e por isso você não precisa cair. Mas, se você não prestar atenção, você vai findar adorando Satanás. Hã? Se você não prestar atenção nisso, não for fiel, você vai findar adorando Satanás, adorando demônios. Ou seja, o que Paulo diz? Vocês são fortalecidos por Deus, vocês em Deus têm mais capacidade de resistir do que o poder da tentação sobre vocês, mas se vocês não tiverem o caminho certo, vocês é que vão afundar. E vocês vão ter pacto com demônios. Por quê? Porque vocês estão aqui na casa de Deus, usando do corpo e do sangue do Senhor, como se tivessem toda a liberdade de aliança com Ele. Mas se vocês estiverem fazendo errado, vocês, na verdade, vão se compactuar com os demônios. A que ele liga isso? Ao que ele vai falar logo depois no capítulo seguinte. Prestem atenção quando vocês estiverem tomando a ceia do Senhor. Porque se vocês estiverem, é por isso que vocês têm que se examinar a si próprios. Capítulo seguinte. Ele já tinha falado isso na carta. Cuidado, porque o corpo e o sangue não querem dizer que vocês estão corretos, estão justos perante Deus. Vocês podem estar usando isso indevidamente. Aí lá no capítulo 11 ele vai falar, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por quê? Olha, presta atenção se você não está no caminho errado. Porque senão você vai ser considerado réu de juízo. Você vai ser penalizado.
e penalizado por Deus. Deu para entender? Olha só, um versículo que a gente passa a vida inteira escutando que é uma coisa e é outra coisa. Romanos 6, né? A gente já está no capítulo 8, na nossa série de sermões. Então a gente já passou do 6, do 7, e tem muita fala sobre vitória lá. Não tem? Tem muita fala sobre dificuldade, mas tem muita fala sobre vitória. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E o que a gente vê geralmente aí nesse trecho? Olha lá. Sucesso. O que mais? Auxílio, vitória, encorajamento, mensagens sentimentais, mensagens de autoajuda, né? Para a gente se sentir igual um balão. A gente sai da igreja batendo no peito, dizendo: agora sim, eu sou em todas as coisas mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso é verdade? Claro, está escrito na Bíblia. Agora ele está falando de quê? Ele está falando da sua briga com o chefe, porque o chefe não gosta de você, e você chega lá: chefe, cuidado, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. É isso que ele está falando? Vamos lá para Romanos 8? Que diremos então à vista destas coisas? Versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou, agora é que começa o drama. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Por amor de ti somos entregues, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Comecinho do versículo 37, diz assim: em todas estas coisas. Quais são estas coisas? Hein? Tudo que ele falou antes, que parece uma desgraça. Ele está divertindo. É tribulação, é perseguição, é morte. Aí ele diz: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Diante da morte, diante da perseguição, diante da tribulação, diante do apedrejamento, diante da fogueira que já matou tantos dos nossos irmãos. 32 quenianos são mortos por dia hoje, porque são cristãos. Estou falando de agosto de 2025. 32 quenianos estão sendo mortos por dia. Esses irmãos estão dentro disso. Em todas estas coisas somos mais que vencedores.
porque ele não está falando de um ufanismo, ele está falando diante do pior que este mundo pode nos oferecer. Ainda somos mais que vencedores. Porque tem uma coisa, porque ele nos amou, Deus nos amou, como nos amou, e pelo fato de estarmos em Cristo, é que nós somos mais que vencedores. Não é porque você é bonito, tem emprego novo, tem casa bacana, não é porque você dá um testemunho que ontem era mendigo, hoje tem 3 iates e um avião. Não é isso que é ser mais que vencedor. É estar em Cristo Jesus. Porque todas essas coisas, quando os olhos se fecham e se abrem, nós estaremos na presença dele. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Aqui a gente viu. Ok. Aqui, ó, mais um, Mateus 6:33. Aqui a gente já está terminando. Busquem, pois, o reino, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Podem abrir lá. O problema, muitas vezes, está na interpretação do texto, é leitura. Tá? Às vezes não é nem exegese, não, é ler mesmo. Porque aqui diz, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que essas coisas? Que são todas essas coisas? O que vocês acham? É isso que o texto fala. Se você for ler a partir do versículo 25, ele vai dizer, olha, vocês não têm que se preocupar com nada. E ele vai dizer exatamente isso. Algumas necessidades são muito básicas. Deixa que Deus cuida de você. Busque o reino de Deus e essas coisas vão ser acrescentadas. Descansa no Senhor. Deixa que Ele cuida de você. Seja no pouco, seja no muito. Tudo que nós temos vem da parte de Deus. Descansa no Senhor. Essa é a mensagem que está por trás desse texto. Alguns irmãos aqui têm casa própria. O mesmo Deus que deu os meios para você ter uma casa própria é o Deus que todo mês faz com que o irmão que não tem casa própria consiga pagar seu aluguel. Descansa no Senhor. Alguns aqui têm mais roupa do que outros. O mesmo Deus que providenciou guarda-roupas, e eu estou com guarda-chuva na cabeça, um guarda-roupas um pouco mais elástico, é o mesmo Deus que deu para outros menos. Isso não quer dizer que ele esteja nu, não quer dizer que o outro irmão esteja sem casa. Alguns comem um bifão suculento, outros estão comendo seu pãozinho com ovo. Não quer dizer que esse último esteja passando necessidade. No entanto, alguns dos nossos irmãos enfrentam dificuldades que nós não enfrentamos. Por isso que Paulo vai dizer que a gente passa por uma breve e momentânea tribulação. E ele diz, pensem bem nos irmãos ao redor do mundo, porque vocês não estão tão mal assim não. Ok? O que as pessoas enxergam aí? Bom, eu vou buscar o reino de Deus e tudo que eu desejo, o Senhor vai me dar. Não, não é isso que está falando. O que o Senhor diz é, vocês podem descansar que os cuidados mais basilares vão alcançar vocês, salvo naquelas condições que eu falei. A igreja que é perseguida, irmãos
que passam por tribulações acima das nossas podem esperar algumas coisas de diferente. Fogem do padrão. Mas essa não é a regra mais geral. Semana após semana, nós pregamos. Eu prego toda semana. Se eu não estiver de férias e eu não estiver na igreja, eu não saio tanto assim, aos domingos, né? Eu evito sair. Mas se eu não estiver aqui, eu estou pregando em algum lugar. Aliás, eu saí de férias e fui pregar em outro lugar, né? O que a Bíblia diz, ou o que nós dizemos de nós mesmos? Precisamos nos perguntar. O texto tem um princípio de interpretação e uma aplicação. Se a congregação ouve um texto apoiado em abordagens humanas e não houve aplicação correta, nada será construído nessa congregação. Meus irmãos, a aplicação precisa sair da palavra de Deus para a nossa vida hoje. Eu preciso explicar o texto, mostrar a doutrina do texto, expor a educação que Deus nos dá pela palavra, nós crentes, e dizer para o incrédulo que esteja entre nós, aqui está a salvação. E ao final de tudo eu preciso aplicar, porque a gente tem uma semana pela frente. A gente precisa ganhar, sabe, aquela sobrevida espiritual para mais uma semana. A implicação disso, ou seja, se eu não trouxer uma aplicação correta e bíblica para vocês, é que vai ter confusão. Cada um é que nem o livro de Juízes, cada um faz o que acha que deve fazer. E vai dar errado. Ao final é uma questão de autoridade. Ou eu mando, ou a Bíblia manda. Amém? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém quer falar alguma coisa?